E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison, concurso do INSS chegando aí, né, gente? Então vamos dar uma intensificada na nossa preparação. Hoje eu trouxe para vocês 3 questões sobre conjunções. E eu trouxe 3 questões para mostrar para vocês que, na maioria das vezes, ou em muitas vezes, nós não precisamos voltar no texto para analisar. Basta ter o conhecimento prévio sobre as conjunções, né, gente? Por isso, muito importante, já antes de começar aqui, vocês já têm um cartazinho com as conjunções? Ainda não? Trata de fazer então de uma vez. Cartazinho ou uma folha que vocês possam colar na parede, no roupeiro, em algum lugar, no banheiro, com as conjunções coordenativas, listinha, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, e outro com as conjunções subordinativas, né, gente? A listinha lá das 6 que iniciam com C, as finais, proporcionais, temporais. Então, todas as conjunções. Façam os cartazinhos, aí vocês não vão correr risco de perder esse tipo de questão na prova, beleza? Então, gente, vamos partir para a questão 1 sem enrolação aqui. Questão 1. O trecho. Para que os interesses pessoais dos governantes não triunfassem sobre o bem público e para que o corpo político não se corrompesse. Então, está dizendo que o trecho expressa a ideia de causa. Será que expressa a ideia de causa, gente? Aí é o seguinte, nós temos que procurar os conectivos, os elementos dentro da frase para ver que ideia eles indicam. Nessa frase nós temos o para que aparece 2 vezes. Aí, gente, não tem mistério nenhum. Detalhe, cai muito em concurso. Então não esqueçam do seguinte, simplesinho. Conjunções finais, que indicam ideia de finalidade. São o afim de, o afim separado, não esqueçam que é o afim separado que indica ideia de finalidade, o para que. E aí pode aparecer o para sozinho, o que sozinho também, então vamos colocar aqui, né? O para e o que sozinhos. O para que junto, ali, ou o para sozinho ou o que sozinho. Não tem mistério. Essas expressões indicam ideia de finalidade. O para é uma preposição, mas ele possui valor final, valor que indica finalidade em muitas orações, apesar de ser uma preposição, entenderam? É uma preposição, mas muitas vezes possui valor de conjunção final. Então, gente, olhem só como é tranquila a questão. Para que indica ideia de finalidade e não de causa. Portanto, a afirmação está errada. Questão muito tranquila. Lembra que eu disse no início do vídeo? Há questões que nós não precisamos voltar no texto. Claro, alguns gostam de voltar sempre para ter certeza, para confirmar, mas apareceu para quê? Ou se fosse um afim separado, com certeza está indicando ideia de finalidade. Fechado, gente? Vamos para a questão 2. Estariam preservados o sentido e a correção gramatical do texto caso a expressão de acordo com fosse substituída por consoante. Como é que eu vou fazer essa questão sem voltar no texto, sem ir lá olhar no texto o sentido que traz? Nesse caso, gente, sem necessidade, porque aí apareceram conjunções conformativas. Conformativas, obviamente, indicam ideia de conformidade. Aí quais são? O conforme, a principal, né? Consoante. Consoante é sinônimo de conforme. Aí também poderia ser usado segundo. Poderia usar a locução conjuntiva, que está ali na questão, de acordo com. Então essas expressões indicam ideia de conformidade, ou seja, qualquer uma delas pode ser substituída pelas outras. Essas aqui, todas têm o mesmo significado e não alteram a estrutura do texto. Conforme o edital, consoante o edital, segundo o edital, de acordo com o edital, perceberam? Não vai alterar nada na estrutura sintática, na estrutura da oração, portanto sempre dá para substituir uma pela outra. Não altera a estrutura sintática e não altera o
significado, o sentido original do texto. Então, substituir de acordo com por consoante, com certeza está certo, não tem mistério, gente. As duas indicam ideia de conformidade, beleza? Antes de ir para 3, gente, tem alguma dúvida, alguma coisa aí? Algum assunto que vocês queiram que eu traga em relação à prova do INSS? Coloquem nos comentários aí que a gente conversa. Sempre os melhores vídeos são os que eu gravo que vocês pedem, beleza? Coloquem nos comentários o que vocês querem falar sobre o concurso. Que tipo de questão vocês querem que eu traga? Coloquem aí que eu faço o que vocês pedirem, beleza, gente? Vamos para a questão 3. Portanto, a discriminação tem como principal requisito o poder. Feitas as devidas alterações de maiúsculas e minúsculas, a conjunção portanto poderia ser corretamente deslocada para logo depois da palavra discriminação. Ou seja, está dizendo que o portanto aqui poderia ser utilizado logo após a palavra discriminação, dispensando o emprego da vírgula. Aí, gente, o seguinte, preste atenção. Conjunções conclusivas. Obviamente, indicam ideia de conclusão. Aí nós temos o portanto, que é a principal. Antes de entrar no mérito da questão, gente, não esqueçam. Portanto, indica ideia de conclusão. A Sebrasp e diversas outras bancas adoram colocar em questões que o portanto indica explicação, causa, consequência. Portanto, é conclusão e acabou a história. Não esquece, portanto, é conclusão. Cai muito em questões, tanto que estamos analisando uma aqui com portanto. Cai muito, então fiquem atentos. Portanto, conclusão. Daí tem portanto, né? Tem o logo, tem o por conseguinte e várias outras, né, gente? Não vou colocar aqui uma lista grande de conjunções conclusivas. Aí o seguinte, prestem atenção. As conjunções conclusivas podem ser usadas após o sujeito ou após o verbo. Não tem problema. Então vamos reescrever aqui. Vamos colocar a discriminação. Portanto, tem como principal requisito reticências aqui, né? Então, passeio, portanto, para depois da palavra discriminação, como pediu a questão. E aí a banca diz que poderia ser corretamente deslocada para logo depois da palavra discriminação, dispensando o emprego da vírgula. Prestem atenção no seguinte, gente. O lugar normal das conjunções é antes do sujeito e do verbo. Quando eu desloco as conjunções para depois do sujeito ou para depois do verbo, significa, o nome já está dizendo, né? Desloquei. Elas vão ficar deslocadas. Os termos deslocados, por regra geral, existem exceções, mas pela regra geral, os termos deslocados são isolados por vírgula. Então, esse portanto, após a palavra discriminação, não dispensaria a vírgula. Obrigaria o termo, no caso a conjunção, portanto, a ficar entre vírgulas. Por isso que a afirmação está errada. Não dispensa o emprego da vírgula. Deveria ser utilizado entre vírgulas a conjunção exatamente por estar deslocada. Entendido, gente? Aí um detalhe, para finalizar, aí um bônus no vídeo de hoje. Portanto, logo por conseguinte, são conclusivas. Nós temos também o pois conclusivo. Aí o seguinte, como eu falei antes, o normal das conjunções é elas serem usadas antes do sujeito, antes do verbo, ou seja, iniciando a oração. O pois, ele é explicativo ou causal, pela sua natureza. O pois indica explicação ou causa. Mas ele pode indicar a ideia de conclusão quando é usado após o verbo. Aí, nesse caso, claro, vai ficar entre vírgulas. Nesse caso, a discriminação, portanto, tem como principal. Como é que eu utilizaria o pois aí? A discriminação tem aí o pois entre vírgulas
como principal requisito e segue a frase. Não esqueçam desse detalhezinho. O pois tem natureza explicativa ou causal, mas eu posso utilizar as conjunções conclusivas após o verbo. Aí, nesse caso, o pois utilizado após o verbo indica ideia de conclusão, porque eu poderia substituir também por portanto. Eu poderia dizer, a discriminação tem, portanto, como principal, fechado, sem mistério. O pois pode indicar conclusão, desde que seja usado após o verbo. Beleza, gente? Sem mistério? Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Tem alguma sugestão, como eu falei antes, coloca nos comentários aí que nós conversamos. Quero gravar o que vocês desejam nessa reta final para o INSS aí, mas podem colocar assuntos aí sobre qualquer coisa em relação ao concurso que eu gravo para vocês, beleza, gente? Fechou? Sem mistério? Valeu! Bora para essa vaga no INSS, ela virá, acreditem, e mantenham-se firmes nos estudos aí, persistência nessa reta final, beleza, gente? Valeu! Um abraço a todos!